Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje voltamos para a Copa. É isso, Copa do Mundo. Será que vai ter? Será que vai ter boicote? Então, já nem sabe mais, né? As coisas acontecendo aí, já estão questionando. Mas, assim, eu vou te dizer que eu estou gostando muito de pesquisar os livros para os países. Eu estou Muito me divertindo maneiro, bastante. Eu estou me divertindo muito muito. maneiro. Minha lista segue aumentando enlouquecidamente. Vários livros que eu descubro, eu fico assim, eu tô me segurando para não comprar, porque, né, a ideia esse ano é comprar menos, como todo ano. Todo ano a ideia é comprar menos. Mas a lista, olha, realmente, meu Deus. É. Eu vou falar pra você uma parada também. Tá me servindo pra desenterrar algumas coisinhas e algumas histórias que estavam lá no fundo do baú. E com a É, loucura dos dias, eu achei que tivesse perdido do meu coração. Não está mais ah, felpudo, tá olha só, esmagado. Mas a literatura, ela reacende os amores. viu? Pois é, tinha histórias que eu lembro que eu tinha marcado que eu queria ler no meu Scooby, que tá tudo lá, quero ler, tem um monte de livro que quero ler. E eu tinha esquecido, cara, o quanto eu tava interessada na história na época, porque os lançamentos, é tanta coisa, é tanto livro pra ler, que, né, às vezes a gente esquece das prioridades. Mas enfim, tô me divertindo muito. Pra quem tá acompanhando, a gente já lançou dois vídeos, né? Então a gente já fez quatro grupos, a gente tá fazendo dois grupos por vídeo. Lembrando que, à medida que a gente tá gravando, ainda tá rolando repescagem, então a gente tá deixando todos esses pro vídeo no final. Então, quando os países entrarem, a gente faz o final. E os países que a gente não consegue encontrar uma obra para apresentar para vocês, a gente substitui por um livro sobre a Palestina, ou de autoria palestina. É isso, né? Pois muito bem, bora pro jogo. Grupo E, estamos agora começando com ela, clássica, hoje, o 7-1 eterno, a Alemanha. Me conte. Eu vou trazer algo que inspirou episódios para nós. Berlim Alexanderplatz, do Alfred Dublin. Incrível. Do episódio sobre Berlim Alexanderplatz, tem o episódio sobre a HQ Berlim e tem o episódio que eu fiz sobre o expressionismo alemão também, que foi todo baseado no Berlim Alexanderplatz e sua importância magnânima para a literatura alemã, um dos maiores livros do século XX. Leiam e se deliciem. Assim, é um livro muito complicado, mas para os tempos de hoje, com Ice, Uhum, né? exatamente. Ele é bastante alarmante, assim, muito instrutivo também. Eu fui na mesma linha de um livro pós-guerra de um autor, um Nobel alemão, o Günter Grass, que estava na minha lista do Nunca Te Li, Sempre Te Amei. Acho que foi o primeiro que a gente já fez dois. E eu falei, né, que eu venho colecionando o Gluten Grass já faz um tempo. Ele não tem sido reeditado no Brasil, já vai fazer acho que uns mais de 20 anos. Então tem sido uma caça de sebo mesmo. E o Tambor é o meu livro da lista. É o que eu mais tenho curiosidade de ler dele, porque acho que é o livro mais famoso dele. Sim. Porque ele é narrado por um narrador não muito confiável, ele fala do movimento pós-guerra, e, e a gente nunca sabe se está sendo narrado por uma pessoa sã ou uma pessoa que está imaginando um monte de coisa. É bem um livro meio esse estilo, aliás. Acho que você vai gostar. Então, O Tambor, do Gunter Grass, é um que está na minha lista há muito, muito tempo. E vamos ver, né? Um dia. Um dia. Aliás, só comentando, tudo que a gente comentar aqui que já existiu de episódio vai estar linkado aí se você quiser acompanhar o que a gente já fez, o que a gente já publicou e tudo mais. É só sei lá, É, clicar onde clica nas coisas, também. não é mesmo? Um outro país desse grupo, que é curiosíssimo, é Curaçao, que eu aposto que um americano não vai saber indicar no mapa. Pois é. Mas Curaçao eu acho que é um país que a gente pode substituir por Palestina, porque a gente não tem uma literatura traduzida. Nada, eu pelo menos não achei nada de relevância que a gente pudesse conversar aqui sobre literatura de Curaçao. É, Então, eu iria dizer, do meu lado, eu iria para Palestina. eu também vou, mas eu Manda. gostaria de observar que, para mim, Curaçao está relacionado ao licor de azul duvidoso
De anis, aquele sabor horroroso. Exatamente. E a Paraíso Fiscal pra Beth, né? Paraíso fiscal. Isso. É Incrível. isso. E agora na Copa do Mundo. E agora, né, na Copa do Mundo. Então, Agora imagina, terça-feira à tarde, um Curaçao e Alemanha. se Vai não cair for bem um 7 a demais. 1 eu vou achar que teve esquema em 2014. Exato. Mas isso aí é outra teoria da conspiração que a gente pode elaborar em outro momento. Exatamente, até porque eu preciso de tempo pra pensar nela. Foi de improviso. Sim. Eu separei uma paradinha da Palestina que tem a ver com essa descoberta ou redescoberta de historinhas, pequenas historinhas, que cabem no momento e fazem uma ligação entre Estados Unidos e Palestina. Ora, veja, é, a época dos Panteras Negras, um dos grandes militantes dos Panteras estava preso, foi torturado pela polícia e morto. E na cela dele acharam um poeminha que você encontra na internet, que é Inimigo do Sol. E durante 40 anos ficaram achando que era um poema de um Pantera Negra e foi vendido dessa forma. Só que um linguista maluco da vida, um pesquisador de poemas perdidos, descobriu que, na verdade, esse poema é de um grande autor palestino, o Sami Al-Qassim, uma das grandes vozes palestinas, e é um poema que fala justamente sobre a derrocada da Palestina. E é um poema de revolução muito marcante. E quando eu estava procurando por referências palestinas, assim, eu comecei a ver alguns arquivos que eu tinha. Acabei descobrindo esse que acaba batendo, né? Copa nos Estados Unidos, Panteras Negras, mais um nazista no poder, né? Panteras Negras voltando. Panteras Negras voltando. Então, tá aí, É, vivemos um eterno loop. exato. Pensando muito na que a gente fez do primeiro episódio, que a gente falou de Palestina, comentei do João Saco, eu tava pensando em coisas facilmente acessíveis sobre a Palestina. A gente falou muito da Tábua, né, que acho que todo mundo pode dar uma olhada, tem um catálogo incrível. Mas a Elefante lançou o Brevíssima História do Conflito Israel-Palestina, do Elan Papé, de graça no Spotify, para quem ouve audiobook. Tá na assinatura do Audible também, ou no Spotify. Então, a Elefante tem alguns livros, inclusive, no Spotify, tá? Eu acho que vale a pena ficar de olho nisso. Para quem tem esse costume de ouvir audiobook, é, o livro é muito bom e ele é exatamente isso. Ele é um brevíssimo histórico de tudo que aconteceu. O Papé é um historiador israelense que começou a pesquisar o assunto e rapidamente mudou de lado quando ele. Porque é o famoso os fatos existem, não é mesmo? Você pode ignorar ou você pode aceitar. Então, ele desde então virou uma voz pró-Palestina. Inclusive, ele esteve aqui na Flip, né? Não sei se você chegou a ver Teve. alguma mesa dele. Eu Eu vi a vi uma mesa. online só. Foi, É, foi marcante, assim. fudido, né? Velhinho bota a boca no Então, trombone mesmo. o velhinho é porreta. Então, o Ilan Papé tem vários livros dele traduzidos aqui no Brasil. Acho que tá vindo mais coisa aí. Então, acho que ele é uma voz que vale a pena acompanhar, porque ele é um cara que cresceu dentro da história israelense, né? Então, assim, ele cresceu sendo doutrinado com aquilo tudo que a gente sabe. E aí ele mesmo desconstruiu isso depois. Então, como eu disse, o livro tá de graça no Spotify, para quem quiser ouvir. É muito bom e é muito didático, né? É um grande resumão da história para quem tem interesse em entender um pouco mais e entender por um ponto de vista de um historiador. Ele não é um opinador solto. Ele tem anos e anos e anos e anos e anos de estudo do conflito em si, estando lá. Eu acho que isso sempre dá um certo caráter para quem conta essa história, não é mesmo? Sim, com certeza. E eu acho que é uma coisa muito engraçada é que quando ele apresenta os documentos, né, cada vez mais óbvio a vilanice, a maldade da coisa toda. Que tá tudo muito bem documentado. E ele usa as palavras muito claras, tá? Ele não deixa nada no ar, assim, Sim, ele não fica nada subentendido no trabalho do papel, assim. Eu acho que ele é muito claro. Quem é o exatamente. vilão, Muito quem bom. tá causando problema, quem faz, enfim. Então é isso. É, esse, esse é o grupo mais bizarro da minha vida. Equador, me conte. Cara, eu vou com pô, a geração de escritoras latino-americanas que tem essa potência é muito grande.
E uma das que lidera esse movimento, pelo menos aqui no Brasil, assim, que deu muito o que falar, é a Maria Fernanda Ampuero, né? E tem o Rinha de Galos, que é um livro de contos, contos fortes, bons. Eu não sou um grande leitor de livros de contos, mas tenho boas memórias com esse livro. Acho que vale todo mundo é, dar uma atenção, assim. Acho que é uma leitura que ela a- tem uma boa profundidade, mas ela também oferece uma dose de entretenimento muito interessante. Acho que ela tem esse talentinho do entretenimento na melhor qualidade da palavra, assim, melhor possibilidade da palavra. As latino-americanas estão vindo muito forte com uma literatura muito de horror feminista, né? De mostrar as dores de ser mulher do ponto, mas não mais sendo, eu fiquei triste. Não, eu quero matar meu filho, a violência foi essa. Elas estão sendo bem, tem sido muito interessante acompanhar Hum, realmente o movimento. Eu gostei também de Rinha de Galos, achei um bom livro. Boa introdução. Acho que tem mais um dela, né? Publicado aqui. Tem um da capa vermelha bonita. Isso. Tem a Moni Correda também, uma que acho que saiu pela Moinhos. Essa eu não li, a Mônica Correda. Eu também Essa não. tá na Ali, lista. falando da lista infinita, mas tem um movimento muito, muito bom de autoras latino-americanas, de feministas, horror feministas, e esse, pô, eu tô ficando encantada com essas coisas, sendo muito Muito, sincera. muito maneiro. Muito bom. Eu fui pra uma coisa mais clássica, a PNAD vai aparecer aqui de novo. Eles lançaram recentemente um clássico equatoriano, que é Rossi Pingo, do Jorge Casa, que fala muito da tomada indígena, né? De como os indígenas foram. E aí eu acho que me chama muita atenção nesse livro a história do Equador, é a história da América Latina, das Américas, na verdade, né? Se a gente colocar, que é o massacre indígena para que a gente pudesse construir um mundo moderno, como a gente conhece hoje. E é um livro, até hoje, muito lido no Equador, aparentemente muito aclamado no Equador, é o mais famoso do Icasa. E tenho muita curiosidade, como eu disse, a Pinardi fez uma edição nova, capa dura, bonita, no estilo que eles têm feito. Porque eu acho que eu não tinha uma edição desse livro aqui há uns 50 anos. Eu não achava nada. Posso estar errada, mas enfim. Esse está na minha lista desde que saiu, já garanti minha edição. E quando eu tiver no clima, né? Eles chamam de realismo brutal. O Porra. nome por si só já deixa claro o que nós vamos encontrar. Então acho que a gente tem que estar num momento psicológico bom para ler esse livro. Não é o meu, não sabemos quando será, mas O realismo gore, né? realismo brutal, achei forte, sabe? Ué, E aí, é muito engraçado, porque ele fala assim, tem uma resenha, eu acho, algum comentário que fala, o realismo brutal veio antes do realismo fantástico, né? E aí é muito, eu acho que essas ondas são umas em respostas à outra, né? Então acho que a gente passa muito tempo no brutal e aí alguém vem, cara, não dá mais, vamos botar um sapo falante aqui, vamos botar, pelo amor de Deus, entendeu? Eu acho faz sentido, né? Os ciclos de sim, estilos que a gente costuma ver, né? sim, sim. Pô, aí, a gente pode procurar uma parada nesse sentido aí. Né? E para fechar esse grupo incrível da Copa do Mundo, Costa do Marfim. Enfim, elefantes africanos, Uhum, Didier Drogba, um dos grandes atacantes que eu já vi. E uhum, um dos livros que eu estou muito interessado, eu descobri, fazendo minhas pesquisas, que eu nunca li nenhum autor marfinense, né? nem eu. E um que está na minha lista há muito tempo é publicado pela Estação Liberdade, Alá e as Crianças Soldado, do Amadou Kurumá. Hum, Fala justamente sobre essas guerras tribais africanas pela visão de um garotinho, né? E aí promete ser um livro que ao mesmo tempo tem essa narrativa infantil, né? Que sempre tende a ter um olhar um pouco mais em compreensão pelo fato de ser criança, é um ambiente totalmente desumanizador. Então eu estou curioso, há muito tempo está na minha lista, muito, muito, muito tempo mesmo. E acho que é um livro que aparece muito pouco, né? Boa parte dos livros que a gente fala por aqui. normalmente. Mas esse, Normalmente, esse em especial, a é, Estação Liberdade é uma editora que lança muitas paradas
fora da caixinha, assim, né? Que você tem que cavucar no É verdade. catálogo. Tem muita parada interessante. E esse é um deles. É verdade. Esse tanto tá na minha lista que eu tenho ele. Você tá falando, eu tô olhando pra ele daqui, E mas não li ainda também. Então, enfim, um dia chegamos lá. Mas eu também nunca li um autor marfinense. E aí eu pus na minha lista um que saiu recentemente, na verdade, pela Hercolano, que é uma editora pequena, que é do Gaúcho, que chama de Peta Pago. Ele vai falar da imigração, o livro se passa na França, e, e os imigrantes vão ter aquele trabalho precarizado, obviamente, eles só conseguem esse tipo de trabalho, e eles ficam em pé o dia inteiro trabalhando como seguranças de várias coisas diferentes. Então, eles têm uma visão de como a sociedade se move enquanto eles estão ali parados, só observando de fora. E aí ele vai narrando a vida de como esses imigrantes são vistos e o que eles veem. Eu gosto muito de histórias de migração, né? Então eu acho que esse aqui entrou no meu radar assim que eu vi essa sinopse. Então não li ainda, mas fiquei muito curiosa. Então, Gaús de Petapago. É isso. ele, eu ganhei um. Na Flip, eles costumam distribuir capítulos, né? Em livretinhos, Uhum. assim. Os autores que estão na mesa principal voltaram com essa tradição. E eu peguei um dele. Ó, interessante, cara. É? É, Boa. maneiro. Tem uma Chego lá. parada, um humor bem acentuado, assim, Ácido, né? É, apimentado mesmo, sabe? eu Bacana, gosto. maneiro. Ele é um cara que Gosto. fala muito bem, muito maneiro a mesa dele. Muito bom. E Muito o curioso. grupo F, que a gente vai ter. O grupo F, que a gente vai ter três países só, porque um está em repescagem, então, como eu expliquei, vai para o final. Vamos começar aqui então com Holanda. Cara, Holanda é um país curioso, né? Mas tem um livro que esse eu é pela capa, absolutamente pela capa. Depois eu vi que o cara realmente é um grande escritor, assim, um ícone da Holanda e tal. É o Dia de Finados do Ces Noteboom. Assim, Tá. é, nas pesquisas malucas que eu vou fazendo, a capa apareceu. Ela é de um profundo branco, com alguns elementos, né, desenhados ali. Isso me chamou muita atenção. E até hoje, tipo, é um livro que tá na minha estante. Eu comprei nesse pique mesmo. Falei, pô, não tem como isso aqui ser ruim. E é isso. Eu tenho muita Tá vontade de certo. ter o Tá tudo outro, certo. porque eu só li mais um autor holandês, eu acho, na minha vida. Então eu não queria. Não tem tanta coisa que vem pra cá dos países nórdicos, né? É muito difícil, na verdade. A Rádio Londres publicou dois do Arnon Grunberg. Um deles foi Um Homem Sem Doença, que eu gostei bastante quando eu li. Então, vai falar de um narrador que, na verdade, nasce em Zurique, de descendência indiana. E ele acaba no Iraque, para um projeto de um teatro, ele é arquiteto. E ali dá tudo errado. E ele é preso e acusado de ser um espião. Ele consegue fugir. E aí ele tem um outro projeto que ele acaba em Dubai, onde ele é preso e acusado de ser um espião e de ser um assassino. Então, é um livro que fala muito sobre a perspectiva ocidental sobre o povo que não é considerado ocidental. E como isso às vezes impacta a forma como a gente conversa, a forma como a gente se entende, a forma como a gente lida politicamente, com certeza, mas a forma como a gente lida com o outro no dia a dia. Então é que nem os americanos usando Fahrenheit e Celsius no mundo todo e achando que tá todo mundo falando a mesma língua. Ou que todo mundo acha que é incrível. Entendeu? Então é muito bom e é muito ácido também. É um humor assim meio sarcástico e eu sinto que muitas vezes ele estava tirando muito sarro dos ocidentais, assim, que não tinha noção do que é uma pessoa. Poxa, como um indiano nasce em Zurique? Meu Deus, como que isso acontece? Sabe? É bizarro. Enfim, é muito bom. O Homem Sem Doença, do Arnon Grunberg. Eu acho que tem mais um dele traduzido, Tem. se bobear eu tenho até. É o Se bobear nome eu de tenho. uma. Eu acho que é Tirza. Alguma parada assim. Tirza. Muito bom, é esse mesmo. E esse livro É, tá uma fortuna, inclusive. ouço coisas incríveis deste. Fala bem. Ninguém ainda trouxe de volta, né? A Rádio Londres veio, publicou um monte de coisa fora da caixa, sumiu, e ninguém ainda pegou esse acervo para republicar. Tô esperando. Acho que tem muita coisa boa ali que dá para trazer de volta. Pô, total. Mas o Grunberg com certeza eu recomendo, viu? Eu acho que quem curte esse tipo de conversa, meio política, literária, vai gostar. E daí a gente vai para onde? Pro Japão? Japão.
Japão. Me conte. Cara, eu recebi a recomendação, não lembro de quem, porém o nome da autora ficou na minha cabeça. O nome da autora é Banana. Banana Yoshimoto. Banana Yoshimoto. Então Sim. eu não, o nome da autora eu não consegui esquecer como esqueci o nome da pessoa que me recomendou. Uhum. E ela tem alguns livros publicados. O principal, o que fez com que ela estourasse é o Kitchen, que é um Uhum. livro de contos. E falam que ela tem uma escrita mais voltada para o realismo e tudo mais, que é vertiginosa. Tá na minha lista de próximos, próximas aquisições. O bom é que os livros da Banana Yoshimoto estão em promoção direto. Você consegue comprar por trintinha ali tranquilo. Então, é uma autora que eu tô muito afim de conhecer, cara. Eu tenho me aproximado muito mais de autores do leste asiático e a Banana me parece ser muito interessante É Estação Liberdade também, né? também. É, tem bastante autora japonesa que a É, Estação publicou, viu? Tem muita coisa boa ali. chineses também. Chineses também. Vale É ficar de olho, pena é demais, verdade. cara. Cara, eu resolvi honrar o Japão na sua arte principal, que é o mangá. E aí eu vou. Todo mundo deve conhecer esse mangá, mas eu vou deixar registrado o meu mangá preferido da vida. Quem não conhece, que vá conhecer, que é o Death Note, do Tsugumi Oba e Takeshi Obata. Que, cara, basicamente é o deus da morte brincando com os mortais. Você escreve o nome no caderninho, a pessoa morre. Imagina. Quantas vezes a gente não sonhou em ter um Death Note? Todo dia eu penso, puta, se meu caderninho do ódio pudesse resolver alguma coisa, ia ser incrível. E Nossa. aí a gente tem uma conversa sobre justiça, quem decide o que é justiça, porque quando esse caderninho cai na mão de um adolescente entediado, dá merda. Como todo adolescente faz, né? Se, Sabemos. se existe a possibilidade de eu ter um Death Note, eu seguiria os mandamentos de MC Magrinho, vulgo Dois Magro. Foda-se a lei. Eu sou a lei. Eu sou a lei. É basicamente o que ele faz Exato, aqui no livro, exato. no mangá. Recomendo demais. Foi a minha introdução ao mangá anos e anos atrás. Eu nunca mais parei. É incrível, é belíssimo. E eu acho que uma coisa que o mangá traz, que vale muito a pena, é que é essa questão filosófica. A gente tem o mangá, a gente tem ação, a gente tem morte, a gente tem o gore, às vezes, mas a gente tem uma conversa por trás que às vezes eu acho que é muito mais profunda do que muita gente imagina. Então, assim, quem não leu o mangá ainda, quem ainda não se adaptou ao mangá, quem não tentou um mangá, leia Death Note. E aí você assiste o anime, que é muito bom também. Aí. Então, duas artes típicas japonesas pra gente honrar esse timão aí. O anime eu assisti, me amarro. Me amarro firme. Animal, né? Mal. Vamos encerrar então com a Tunísia. Ah, Tunísia. Grande Tunísia de Incrível. Albert Memmi, um dos grandes pensadores do século XX. E aqui eu coloco uma leitura indispensável para você que quer conhecer um pouco mais sobre os movimentos de colonização e de como é ser um colonizado no século XX, né? Albert Memmi discorre longamente, sua obra é basicamente formada muito em torno disso, né? Basicamente formada em torno disso, que é o retrato do colonizado. Hoje vende-se o retrato colonizado precedido do retrato colonizador, é uma edição conjunta, mas ele tem outros livros memoráveis, Estátua de Sal, etc. Então, um dos grandes pensadores fora do centro europeu, que a gente é o que mais que é o que a gente mais tem contato, né? Então, Albert Memmi ele sai de um centro periférico e faz sucesso na Academia Europeia, né? E grandíssimo teórico e ativista também. Vale a pena todo mundo conhecer. Direto da Tunísia para você. Muito bom, muito bom. E eu vou encerrar com a vizinha tunisiana, do Habib Selmi, que também saiu pela tábua, e também é uma história de um imigrante que vai para a França, e ali ele é casado com uma francesa, então ele está super adaptado à vida, né? Ele já fala um francês fluente, já está ali há muitos anos, ele já se sente bem francês, e aí ele conhece uma tunisiana, que é uma empregada doméstica. Então eles começam a ter um tipo de relacionamento, uma amizade, que eu não sei o que vai virar depois, mas
ali começa uma conversa muito forte sobre identidade, sobre quem você deixa para trás, sobre quem você traz com você, que eu acho que também é uma conversa para imigrantes muito forte, né? Quem vai, mas quem também fica. Então, eu vou ser sincera. Tudo que sai da tábua entra na minha lista quase automaticamente. É muito raro um livro da tábua eu não querer ler. Puramente porque a curadoria da tábua a gente sabe que é muito boa. Então eu já estava a fim de ler esse livro, mas as recomendações que eu li por aí, os comentários que eu li são muito bons. Então fiquei curiosa. Então a Vizinha Tunisiana, do Habib Salmi, é a minha escolha. E com isso a gente fecha o grupo F até o momento. É isso, né? É Falta isso? um país que vem da repescagem, mas Isso. os países da repescagem ficam para finaleira. Para o final. E E é isso. Mais dois grupos entregues aí, um monte de recomendação para vocês. Deixem recomendações pra gente. A gente tá sempre pedindo recomendação, porque pôr na lista para ler é de graça. Então, isso dá super para fazer, né? E se vocês Então, conhecerem algo de Curaçao que não seja lavagem de dinheiro e bebidas de azul duvidoso, deixe aqui, por favor, também, né? eu teria muita curiosidade também de conhecer. E é isso. A gente se vê então no próximo vídeo. A gente vai continuar fazendo aí as nossas pesquisas da Copa. Vai Brasil e até o próximo.